você fique sabendo que pra passar pela Praça Nossa tem que ter charme, savoir-faire. Seguinte, semana passada eu fui comunicado por pessoas do Rio de Janeiro de que o corpo de Lafon, que eu havia sepultado faz 15 anos ali no cemitério de Irajá, não se encontrava mais no mesmo lugar. O que foi descoberto no jazigo de Vera Verão deixou até os fãs mais antigos em choque. Uma das personagens mais icônicas e inesquecíveis de A Praça é Nossa. Ela dominava o palco com carisma e irreverência. Veja lá como fala, criatura! Bicha não! Eu sou uma quase senhora azeitona Schwarzenegger! Parecia eterna, intocável. Mas sua partida aconteceu cedo demais. E revelou um capítulo que poucos conheciam. E o que aconteceu depois é algo difícil até de explicar. Situações que deixam qualquer um sem palavras. A vida passa rápido, rápido demais. O sucesso, os aplausos, os holofotes, tudo pode mudar de um dia para o outro. E no fim, o que realmente ficam são as lembranças e a saudade. No vídeo de hoje, você vai se emocionar ao descobrir detalhes do que aconteceu com Jorge Lafon, o homem por trás de uma das personagens mais marcantes da televisão brasileira. Já se passaram mais de 20 anos desde que ele nos deixou. 2 décadas de saudade. E silêncio. Mas o seu local de descanso acabou se tornando alvo de uma investigação que pegou todos de surpresa. A ossada do ator, que morreu há 15 anos, desapareceu e até o momento não tem informação para onde foi levada a ossada. O que encontraram lá, ninguém imaginava. E o mais impressionante não foi apenas o que descobriram, mas o que simplesmente não estava lá. O que veio à tona, tantos anos após sua partida, não é só triste. O corpo dele foi tirado do jazigo onde eu havia deixado e criaram um jazigo ali ao lado dizendo que o corpo encontra-se ali. É algo que realmente choca e faz refletir. É daquelas histórias que fazem a gente olhar para a tela, respirar fundo e pensar. Ele não merecia isso. Você vai rever quem foi Jorge Lafon, o artista, o símbolo. Vai acompanhar, passo a passo, o drama da sua despedida precoce. O escândalo silencioso envolvendo o destino do seu local de descanso e dos seus pertences simbólicos. O mistério do tesouro desaparecido, a remoção controversa e as acusações de desrespeito póstumo, a dor de quem tentou defendê-lo. E até os relatos de que seu espírito não aceitou em silêncio tudo o que fizeram com a sua memória. E no fim, quando você souber o que encontraram no jazigo de Vera Verão, depois de 20 anos, talvez você também fique sem palavras. Porque essa história não é só sobre um sepultamento, é sobre respeito ou a falta dele. Jorge Luiz Souza Lima nasceu em Minópolis, na Baixada Fluminense, em 29 de março de 1952. Num Brasil que ensinava desde cedo que o menino negro, sensível e afeminado, deveria andar na linha, falar baixo e não chamar essa atenção. Ele entendeu o recado, mas não aceitou a sentença. Em vez de se encolher, escolheu fazer exatamente o contrário, transformar o próprio corpo em palco, a dor em disciplina e a diferença em potência artística. Ainda criança, enquanto muitos imaginavam um futuro comum, Jorge já sentia 2 pressões, a econômica e a afetiva. Trabalhou em oficina mecânica aos 10 anos e ajudava a mãe em parque de diversões, convivendo com o contraste entre a dureza da sobrevivência e o fascínio pelas luzes, música e espetáculos que via ao redor. Esse é o povo, esse é o povo! Menina, gostou da água nova depois que pararam? Tu perdeu a dentadura lá dentro? Como é que foi? Não. E vem cá, tem água quente, morna? A morninha, gostosa. Nesse ambiente popular, barulhento e intenso, seria o primeiro laboratório de observação de gestos, tipos humanos, trejeitos, tudo aquilo que mais tarde ele devolveria ao público com precisão cirúrgica em seus personagens. Esse modelo dá pra entrar dentro d'água, filho?
O ponto de virada vem quando o menino pobre de Minópolis entra em contato com a dança. Georges Lafont estuda balé clássico e dança afro, chegando a ter formação com a pioneira Mercedes Batista, a primeira bailarina negra do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, referência máxima de técnica e resistência. Não era um intérprete intuitivo, era bailarino rigoroso, que entendia eixo, peso, linha, musicalidade. A dança dava a ele algo que o mundo tentava negar: postura, centralidade, lugar de destaque. Ele aprofunda os estudos, forma-se em teatro pela Unirio e em educação física pela Universidade Castelo Branco, construindo um repertório raro para um artista da época, especialmente para um homem negro, gay e assumidamente extravagante. Nos anos 70, passa por boates e cabarés do Rio, como Flórida, Escandinávia, Barbarella e Kiss, muitas vezes abrindo shows na madrugada e encerrando a noite ao amanhecer, num circuito em que só permanecia quem tinha carisma e excelência. Esse percurso o leva a viajar com o grupo folclórico de Haroldo Costa pela Europa e Estados Unidos durante cerca de 10 anos, levando dança brasileira e cultura negra para fora do país. É tratado, contratado e respeitado como profissional completo, não como curiosidade. Quando retorna, entra para o corpo de balé do Fantástico, participa do Viva o Gordo com os Jô Soares, atua em novelas como Sassaricando e integra os Trapalhões como o Divino. O que é que o senhor poderia... Não sei. Obrigado. Eu queria saber... Não sei. Obrigado. Primo de Musson, sempre transitando entre humor e performance com domínio técnico absoluto. Por isso, quando anos depois o Brasil conhece Vera Verão em A Praça é Nossa, não está diante de um personagem caricato qualquer, está diante do resultado de décadas de estudo, palco, rejeição, corpo treinado e mente estrategista. Vera Verão não nasce como piada fácil, nasce como síntese, um homem negro, alto, forte, de salto alto, lacra colada, joias, voz aguda e postura imperial, ocupando a tela inteira e desafiando com o EPA o mesmo que o país um dia tentou empurrá-lo para os cantos. A verdadeira explosão da carreira de Georges Lafont chegou em 1992, quando a sua personagem, Vera Verão, tomou de assalto as telas do A Praça é Nossa, do SBT, ao lado de Carlos Alberto de Nóbrega. Bicha não! Eu sou uma quase senhora azeitona Schwartzman. Nesse momento em diante, Vera Verão não seria apenas mais uma personagem de humor, seria um fenômeno que atravessaria gerações. Ela aparecia vibrante, alta, com peruca chamativa, maquiagem carregada, roupas coladas que valorizavam o corpo grande e forte de Georges Lafont e joias que refletiam luz, brilho e escândalo. No primeiro momento, era fácil pensar que era apenas exagero, que se tratava de uma caricatura de humor leve. Mas logo se percebeu que Vera Verão era muito mais. Era provocação e presença. O bordão EPA se tornou parte do vocabulário popular. Uma exclamação de impacto que dizia tanto como gargalhada, quanto como a afirmação de existência. Quem via Vera Verão pela primeira vez, via uma drag queen escancarada, promovendo escárnio e riso ao mesmo tempo. Mas mais do que isso, Georges Lafont entregava técnica. Por trás da postura exagerada, havia a sincronização corporal da dança, da comédia, da vivência de palco. Ele usava o humor como arma, não apenas para entreter, mas para cutucar o moralismo que sorria por trás da sala de estar, para confrontar quem quer que o inviabilizasse. Vera Verão pisava firme no banco da praça e dizia: "Eu existo, eu provo, eu impacto." E foi esse impacto que garantiu a longevidade da personagem. Em uma época em que poucos homens negros, afeminados e ousados, eram aceitos em rede nacional, Georges Lafont ocupou o espaço. Ele fez da praça, tradicionalmente palco de segundos, o seu próprio púlpito de visibilidade.
A explosão de Vera Verão não foi sorte, foi preparo transformado em explosão. Técnica aplicada ao espetáculo, corpo treinado erguido como cena de afirmação e o EPA explodiu para o Brasil inteiro ouvir. Mas a trajetória de Jorge Lafon não foi feita somente de risos, bordões e brilhos. Por trás da personagem exuberante estava um homem que carregava cargas maiores do que o comum. Enquanto a voz de EPA atravessava salas de estar e famílias brasileiras, o corpo do humorista lutava em silêncio. Ele era aquele cara que assumiu o palco com firmeza, mas que nos bastidores convivia com o cansaço físico, da cobrança estética constante, o preconceito sutil e, por vezes, cruel, em uma solidão que muitos preferem não ver. Nos anos finais, Jorge Lafon já sofria com hipertensão arterial. Diversas fontes diziam que os seus problemas cardíacos eram reais e intensos. O que aconteceu com você? Duas coisas, três. Estresse. Segunda, um nervosismo muito grande, porque isso é o meu normal, eu não sei viver sem o nervosismo. E fórmula de remédio de emagrecer, né? E começa aquelas velhas historiazinhas de aborrecimentos, até mesmo dentro do trabalho. Aí deu o zurucru. O sobreteso, o ritmo de trabalho exaustivo, programas de televisão, apresentações ao vivo. Ah, pensaram que fosse Nani People, hein? Não, é Vera Verão no Piscinão de Ramos. Olha aí chegando! E eu de salto na areia, está qualquer tumulto, meu amor! Epa! Viagens. Tudo isso somava. O cenário era este. Um artista que era ícone, que fazia o público rir, mas que ia para casa e vivia o desgaste. Existe um incidente que marca profundamente esse desgaste. No dia 10 de novembro de 2002, Jorge Lafon, interpretando a personagem Vera Verão, no Domingo Legal, no SVT, seria parte de um quadro Homens contra Mulheres, mas foi retirado do palco supostamente para dar lugar ao padre Marcelo Rossi, que já estava agendado. Eu recebi a surpresa que eu ia cantar, ia rezar, ia orar maravilhosamente bem, e foi quando teve a entrada do padre Marcelo Rossi. A produção orientou-a a se retirar e vestir roupas masculinas, só que ele não tinha essas roupas na hora. Eu recebi a surpresa que eu ia cantar, ia rezar, ia orar maravilhosamente bem. E foi quando teve a entrada do padre Marcelo Rossi. Mas eu não sei porque cargas d'água viraram para mim e falaram assim: Lafon, tira essa roupa e coloca uma roupa de homem e depois você volta. Eu falei assim, ué, tá bom. Fui em sentido ao camarim e não troquei porque eu não tinha roupa de homem, só tinha roupa de mulher. Essa situação gerou um intenso abalo emocional no humorista. Ele foi tratado como dispensável naquele momento. Segundo relatos, ficou sob forte estresse, sentindo vergonha e exclusão. Te magoou muito. Muito, mas eu te digo que a minha mágoa, ela é de não ter podido mandar para aquele lugar. Que se eu tivesse feito isso, com certeza essa adrenalina estaria normalmente e eu não estaria tão estressado quanto ainda estou. Isso já aconteceu, não é a primeira vez no programa do Gugu. Esse tipo de humilhação pública, mesmo que sutil, mesmo que velada, tem impacto no corpo de qualquer pessoa. No caso dele, foi como uma gota que fez transbordar. Poucas semanas depois, no dia 17 de novembro daquele ano, ele foi hospitalizado em estado grave, com crise hipertensiva. Em 28 de dezembro de 2002, foi internado no Hospital Sepaco, em São Paulo, com complicações renais graves, iniciando hemodiálise. E o Jorge Lafon abre o jogo. De depois de ter sido internado por pressão alta, Vera Verão revela se é realmente verdade que ele foi expulso de um show do padre Marcelo Rossi. Lafon que passou mal e muito mal no programa do Gugu no último domingo. Meu Deus do céu, será que é verdade que o padre Marcelo discriminou a Vera Verão? Vamos ver essa história. E na madrugada do dia 11 de janeiro de 2003, Jorge Lafon faleceu em São Paulo,
A causa oficial foi relacionada a complicações cardíacas e renais, já conhecidas, agravadas pelo seu estado de saúde. De repente, teve uma parada cardiorrespiratória, pelo menos são as primeiras informações. Mas nós acompanhamos a trajetória da Vera Verão, um ator aí de tanto sucesso, tão querido por todos. Nós fizemos uma reportagem com ele quando ele começou a passar mal há cerca de 3 meses. Quando se diz um adeus precoce, não é exagero. Há uns 50 anos, enquanto muitos ainda acreditavam que ele voltaria mais forte, Jorge Lafont se despedia. A despedida foi marcada por uma intensa comoção. O seu corpo foi levado ao Rio de Janeiro, sepultado no cemitério do Irajá, na Zona Norte. Estima-se que cerca de 5.000 pessoas acompanharam o cortejo, com faixas, aplausos, demonstrações de afeto público e tristeza. O palco que ele ocupava tão bem encerrou-lhe o ciclo. E o público, que o via como Vera Verão, teve que lidar de novo com a pessoa por trás do personagem. Mas, além da saúde, havia outro campo de batalha silencioso, o emocional. Jorge Lafont, homem negro, gay, afeminado em plena TV aberta no Brasil dos anos 90, cortador da persona Vera Verão, que trazia escárnio, brilho, provocação. Vivia também o peso da invisibilidade social, da discriminação, da necessidade de provar o seu valor incessantemente. A entrevista que concedeu à revista Raça revelou que, aos 6 anos, ele já sabia que era homossexual. As pessoas falavam que ser gay era uma coisa muito feia. Ele afirmou: imagine crescer com esse medo, esse estigma, e ainda querer ocupar espaço na arte, na dança, na TV e enfrentar resistência. Ele entendeu o palco como altar, como missão. Acertamente deu seu corpo e a sua alma nessa missão. A vida amorosa de Jorge Lafont também possui contornos de dor e de batalha pessoal. Se muitos fãs perguntavam quem era o namorado de Vera Verão, ou se Jorge Lafont era casado, a resposta exige cuidado. O humorista não era casado oficialmente. Ele mantinha uma relação próxima com seu empresário Marcelo Padula, que ele tratava como irmão, companheiro de vida, suporte emocional e financeiro. Esse vínculo íntimo, porém, nunca foi oficializado de forma plenamente reconhecida pela lei ou pela sociedade como união estável, apesar das tentativas. Algumas fontes citam que Padula declarou que ele era meu companheiro. O fato de não poder oficializar, de ter que manter a relação discreta ou velada, é parte da luta de Jorge Lafont, não apenas por visibilidade no palco, mas por visibilidade no amor, no afeto, no reconhecimento. A cobrança social, o preconceito interno e externo, tudo isso se acumulava. Essa combinação, saúde frágil, histórico de luta pessoal, corpo que dava palco e alma, vida amorosa contida, pressão constante, torna ainda mais compreensível por que o final de Jorge Lafont parece tão injusto. Ele que deu tanto ao público, que trouxe humor, que ocupou espaço com ousadia, viu a sua história interrompida, não por falta de talento, mas por uma conjunção de muitos fatores. O corpo que cobrou a rotina, a alma que suportou o desgaste, a cultura que ainda não estava pronta para ele. Jorge Lafont não merecia um fim tão cedo. Mas se você acha que a parte mais triste termina aqui, você não vai acreditar no que veio depois. Quando Jorge Lafont foi sepultado no cemitério de Irajá, em 2003, o público viu apenas o adeus emocionado. Coroas de flores, aplausos, lágrimas, milhares de pessoas acompanhando o enterro de um ícone popular. Mas dentro do caixão, havia uma história que o Brasil só descobriria muitos anos depois. Segundo relatos tornados públicos por Marcelo Padula, empresário e companheiro mais próximo de Lafont, o artista tinha um último desejo muito específico: ser enterrado com suas joias. Não era ostentação gratuita, era símbolo. Joias que eu coloquei por baixo do corpo, que era um pedido dele que fossem enterradas com ele. E agora, eu tô com o Dr. Eduardo naquele túmulo ao lado, que é um túmulo muito estranho, muito fake,
Pode ser que outras coisas possam ter acontecido, porque eu enterrei num esquife importado de $5.000, existiam joias que eu coloquei por baixo do corpo, que era um pedido dele que fossem enterradas com ele. As joias faziam parte de sua identidade cênica, da espiritualidade e do personagem que o consagrou. Aquilo que ele vestia no palco, brilhando como a Vera Verão, também fazia parte de quem ele era fora das câmeras. Reportagens de 2018, baseada nas declarações de Padula e em apurações e programas de TV, revelaram que Lafon foi enterrado usando joias avaliadas em mais de R$10.000. O artista foi enterrado com joias, com correntes e anéis de ouro. Onde foram parar os restos mortais de Jorge Lafon? Fabiola, conta essa história. Olha, e é isso que principalmente o Marcelo Padula, que foi empresário e era muito amigo do Jorge Lafon, está tentando descobrir. Não era só um anel ou uma correntinha qualquer. Eram peças escolhidas, carregadas de significado afetivo e religioso. E aí vem o detalhe que transforma o caso em algo ainda mais sensível. Sob o corpo, dentro do caixão, teria sido colocado um pacote lacrado com ainda mais joias, como oferta ligada à sua fé, uma entrega espiritual num gesto íntimo, um tipo de axé final, selado com respeito. Esse tesouro silencioso não era para o mundo, não era espetáculo, era um acordo entre o artista, a sua crença e aqueles que o amavam. Enterrar joias com o corpo é, em muitas tradições, uma forma de honrar a importância daquela pessoa. Mas no Brasil real, isso também levanta uma dúvida moral incômoda, que faz-o a dominar manchetes e conversas de bastidores quando o caso veio à tona. Quem teria coragem de quebrar um último pedido assim? E, ao mesmo tempo, quem decidiu colocar joias de alto valor em um caixão, sabendo que isso poderia transformar o túmulo em alvo? O luxo que, em vida, era a expressão estética, humor e poder de cena, acabou se transformando no imaginário público, no gatilho perfeito, aos olhos de muitos, para suspeitas de desrespeito simbólico, misturando falhas administrativas e interesses pessoais. Eu fui comunicado por pessoas do Rio de Janeiro de que o corpo de Lafon, que eu havia sepultado faz 15 anos ali no cemitério de Irajá, não se encontrava mais no mesmo lugar. O corpo dele foi tirado do jazigo onde eu havia deixado e criaram um jazigo ali ao lado, dizendo que o corpo encontra-se ali. O ponto que mais fere é justamente esse. Aquilo que deveria ser símbolo de respeito eterno se torna peça central de um enigma póstumo. O tesouro escondido de Lafon não era só ouro e pedras. Era a confiança de que, depois de tudo que enfrentou em vida, ao menos na morte, ele seria protegido. Não foi isso que aconteceu. Se dentro do caixão havia silêncio sagrado, fora dele começava outra guerra, a do dinheiro, dos papéis, das interpretações legais. E aqui, a ferida é profunda. Depois da morte de Jorge Lafon, a sua herança se tornou alvo de uma disputa longa e dolorosa. De um lado, Marcelo Padula, empresário, amigo íntimo, companheiro de jornada, que se apresentava como parceiro de vida. Então esse papo de que, porque o meu querido, tudo balela, tudo papo furado, porque na hora do vamos ver, de mostrar amizade, de mostrar família, eu não posso, eu tenho que ir à praia, eu tenho que ir ao shopping. Na hora do vamos ver, todo mundo. E é isso, então eu me orgulho muito mesmo de poder dizer, o amigo, a família, fui eu. E ponto final, é isso aí. Do outro, parentes de sangue. Em especial 3 primos, amparados pelo Código Civil e pela lógica tradicional de sucessão. Os bens em jogo não eram irrelevantes. Uma casa em Mairiporã, comprada de caciaques. Apólices de seguro de vida. E somadas, chegavam a cerca de R$800 mil,
em valores da época muito expressivos. Outros direitos e possíveis rendimentos ligados à imagem. Marcelo Padula entrou na justiça, buscando reconhecimento de união estável pós-mortem, alegando que os dois mantinham uma relação afetiva, uma vida em comum e laços que iam além da esfera profissional. É isso, então eu me orgulho muito mesmo de poder dizer, o amigo, a família, fui eu. E ponto final, é isso aí. Em algumas decisões iniciais, chegou a haver um entendimento favorável. Mas em 2022, o Tribunal de Justiça de São Paulo derrubou o reconhecimento dessa união. A Corte entendeu que, embora houvesse vínculo, não ficaram comprovados todos os requisitos legais de união estável, especialmente a chamada intenção de construir família, dentro do modelo exigido pela lei. Os vencedores legais da disputa foram os primos herdeiros. O companheiro afetivo, que estava ao lado de Lafon nos momentos mais difíceis, saiu sem o reconhecimento oficial do vínculo e sem direito ao grosso da herança. Reportagens posteriores relatam que Padula morreu magoado, sem ver a história de Lafont tratada com a grandeza que ele acreditava ser justa e sem conseguir tirar do papel o projeto de uma cinebiografia do artista. Para o público, principalmente para quem acompanha essa história com o coração aberto, esse desfecho dói por um motivo simbólico muito forte. O homem que fez o Brasil inteiro rir, que virou ícone, terminou sozinho no papel. Aquele que dividiu a vida e a luta com ele não foi reconhecido. O dinheiro foi para parentes com os quais, segundo os relatos, ele tinha pouco ou nenhum convívio próximo. Legalmente correto, sim. Humanamente justo, é aí que a discussão pega. Esse abismo entre o afeto e a lei escancara algo maior. Por décadas, relações LGBT que ia mais foram invisibilizadas, empurradas para os cantos, tratadas como amizade, parceria de trabalho. Quando a morte chega, o que conta é quem está no documento, não necessariamente quem segurou a mão no hospital, quem viu as crises, quem sabia dos medos e dos sonhos. Ninguém consegue entender qual foi a tramóia. Me enganaram, me roubaram, meteram a mão. No caso de Jorge Lafon, esse contraste é particularmente cruel. Um artista que apresentava, mesmo com humor e exagero, uma identidade historicamente marginalizada, acabou vítima justamente da falta de reconhecimento formal dessa identidade na hora decisiva. Ele que tanto coloriu a TV brasileira, cruzou a linha final cercada por amor de fãs, mas legalmente enquadrado em uma solidão fria de cartório. É quando a poeira da herança ainda nem baixou totalmente que vem um dos capítulos mais delicados dessa história. Aquele que conecta o tesouro escondido, as joias, o descaso e o título que não sai da cabeça de quem ouve. O que encontraram no jazigo de Vera, 15 anos depois do sepultamento, em 2018, Marcelo Padula procura informações oficiais sobre o jazigo de Lafont no cemitério de Irajá e se depara com algo inimaginável. Boa tarde. É o seguinte, semana passada eu fui comunicado por pessoas do Rio de Janeiro de que o corpo de Lafon, que eu havia sepultado faz 15 anos ali no cemitério de Irajá, não se encontrava mais no mesmo lugar. O corpo dele foi tirado do jazigo onde eu havia deixado e criaram um jazigo ali ao lado dizendo que o corpo encontra-se ali. Os registros indicavam que o local de descanso do artista havia sido alterado em relação ao ponto original do sepultamento. O espaço que um dia foi ponto de despedida, oração e homenagem, agora era cenário de dúvida. Existe também uma desconfiança de que esse corpo não esteja naquele túmulo ao lado, que é um túmulo muito estranho, muito fake. Pode ser que outras coisas possam ter acontecido. O que reforça a sensação de um local de descanso tratado com falhas de cuidado. A mudança de local, segundo versões da administração, para um ossário ou outro lugar, foi feita sem registro claro,
sem comunicação adequada, sem nenhum cuidado compatível com a importância pública daquela figura. O esquisito da história é que não existe nenhuma documentação no cemitério autorizando essa remoção. E aí, tudo se relaciona de forma explosiva. Ele foi enterrado com joias de alto valor. Havia, segundo Padula, um pacote de joias sobre o corpo em oferta religiosa. Para que qualquer transferência ocorresse, seria necessário acesso ao espaço onde ele havia sido sepultado, o que aumenta as dúvidas sobre como tudo foi conduzido. A administração do cemitério e a empresa responsável justificaram o desaparecimento com argumentos burocráticos, suposto abandono, falta de pagamentos de taxas, mudanças de gestão, procedimentos padrão de exumação após certo período, problemas de registros herdados da administração anterior. Nada convincente, nada explicado com a clareza que o caso exigia. A primeira questão é em que data foi realizada a exumação do corpo do Lafon. O segundo ponto a ser questionado foi por ordem de qual pessoa. Marcelo Padula não aceitou, acusou a concessionária de tratamento indevido com o local de descanso, algo previsto em lei como conduta grave. Pediu respostas, documentos, transparência. Queria saber onde está Jorge Lafon, quem autorizou, quem realizou o procedimento, quem se responsabiliza. Região de Marília, que está entrando com todos os trâmites legais, questionando quem é o proprietário daquele jazigo ao lado de onde eu havia enterrado e tomando todas as providências necessárias criminalmente para a gente averiguar, mesmo que a gente tenha que chegar a uma atitude mais extrema para verificar se os restos mortais de Lafon estão ou não ali naquele cemitério. Mas até hoje não existe uma resposta definitiva. O que existe é um rastro de suspeita. A soma entre desorganização, indiferença e a informação pública de que um corpo foi enterrado com joias valiosas cria o cenário perfeito para a hipótese mais incômoda de que a remoção não foi apenas procedimento técnico, levantando suspeitas de manuseio indevido e a falta de transparência. E quando finalmente alguém vai ver o jazigo de Vera Verão, o que encontra como símbolo maior não é presença, é ausência. Ausência de clareza sobre o local definitivo do seu descanso, ausência das joias ofertadas no último adeus, ausência de respostas oficiais sólidas, ausência de cuidado com a memória de um ídolo nacional. No lugar do corpo fica só a pergunta. No lugar do respeito, o vazio. Assim, cabe informar que não foi deixado pela antiga administradora nenhum documento. É por isso que essa parte da história pesa tanto. Epa! Veja lá como fala, sua sirigaita! Bicha não! Eu sou uma quase Silvia Popovic. Gostou de lembrar? Então já comenta aqui, se inscreve no canal e deixa seu joinha. Clique nesse vídeo que está aparecendo na tela agora. Te espero lá.